igreja. Minha filha Geisa, marido Marco, estão indo para a igreja. E não tinham me dito nada, nem eu cobrei. Eles sabem? Ela sabe o voto que fez, ele e ela, quando ela estava lá entubada. Senhor, minha mulher sair, a gente vai voltar para a igreja. Não voltaram para a igreja. Eu fiquei calado, não disse nada. Hoje ela me disse que estão indo para a igreja. Ligou perguntando porque o pastor, Igreja Batista, eles são da Igreja Batista. Ligou perguntando porque o pastor lá falou hoje nos 5 pilares da reforma protestante e ela não sabe nem o que é isso. Criada na Igreja Batista. Ele, nascido e criado na Igreja Batista. Eu disse, minha filha, é porque Batista não sabe o que diabo ele é. Ele não sabe se é católico, se é protestante, se é pentecostal, se é judeu. Ele, na verdade, não tem muita noção. É tudo misturado. É tudo misturado. Então, esses pilares da reforma são só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo, glória somente a Deus. São esses pilares da reforma que o seu pastor aí falou. Provavelmente ele é um pastor reformado. Se ele falou isso é porque ele é um pastor reformado. O que não quer dizer que é calvinista, mas é um reformado. Então, mas eu nunca tinha ouvido isso não, papai, na igreja. Eu digo, eu sei. A Igreja Batista não é uma igreja reformada. É nos Estados Unidos. Lá tem uma ala da Igreja Batista que é reformada e a outra que não é. Essa que não é, não sabe o que é que ela é. Eles são ainda, inclusive, judeus. Tem os levitas na igreja. Tem que apresentar o menino com 30 dias na igreja. Isso é coisa da lei judaica. Não tem mais nada a ver com o cristianismo. Então eles não têm ainda identidade formada, não. Muito bem, mas o fato é que elas estão indo para a igreja. E eu fiquei muito, só fiz dizer parabéns. Parabéns por estarem na igreja. Qualquer dúvida me perguntem. Primeiro pergunto para o pastor de vocês, mas qualquer coisa me pergunta. Acho que o pastor é um velhinho, então provavelmente é um pastor conservador. Muito bem, irmãos. Vamos então abrir nossas Bíblias. Eu disse para vocês que eu ia tratar desse assunto, que é meio espinhoso, mas eu disse que ia tratar. No domingo que vem eu estava pensando em continuar esse assunto, aumentando o espinheiro. Mas como é Santa Ceia, pode ser que eu mude o tema da domingo que vem, porque é Santa Ceia. Mas olha só, nós vamos tratar hoje da possibilidade da apostasia prática. Vamos ler Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, 4, 8. A maioria dos irmãos de qualquer igreja é um apóstata prático. Ele diz que é crente, confessa que é crente, diz que mas não faz nada do que a Bíblia manda, nem o que a igreja ensina. Então, é um apóstata prático. Detalhe, essas pessoas estão condenadas e não há mais salvação para elas. Isso é simplesmente terrível e maravilhoso. Esse é o Deus da Bíblia. Então, olha, capítulo 6, versículos 4 a 8. É impossível, pois, esse pois aqui ele está falando das pessoas que abandonaram, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes, aliás, participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, vergonha, porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso aqui não é coisa do Velho Testamento, não. Isso aqui não é maldição lá do Velho Testamento, como as pessoas dizem, um Deus brabo do Velho Testamento, Novo Testamento é um Jesus de amor. Quem diz isso não é crente, não tem a menor noção do que é ser crente. Então, meus filhos, há uma possibilidade prática de apostasia. Entendido que a apostasia não é perder a salvação. É perder os benefícios de uma salvação, que ele até já experimentou, os benefícios da salvação, não. Mas os benefícios ele experimentou e
cuspiu em cima, jogou fora, abandonou. Então o pastor Antonino já pregou nesse texto aqui. Eu lembro que o pastor Antonino já pregou nesse texto aqui uma vez. E esse é um trecho da Bíblia muito discutido, exatamente porque ele fala de apostasia. Ele dá a entender aqui que as pessoas perderam a salvação. Não, eles não perderam a salvação. Eles nunca tiveram, na verdade. E para observar qual é o ensinamento da igreja, para a igreja, é necessário saber o que é que o texto está tratando. O que é que o texto todo da carta de Hebreus está tratando. A carta aos Hebreus, quando me informa, foi uma carta escrita aos Hebreus, ou seja, o povo de Israel. Israelitas cristãos, eles já eram cristãos, que estavam se afastando da igreja, que não estavam respeitando seus líderes espirituais, não estavam mais dando ouvido aos ensinamentos que os apóstolos tinham transmitidos a eles. E essa carta é severíssima, chamando a atenção desses irmãos, para que eles não cometessem o mesmo erro dos pais deles no deserto. É disso que é disso que a carta trata. Então o escritor chama a atenção dos seus leitores para não se desviarem da fé que uma vez por toda foi entregue aos santos, como Judas diz no versículo 3 da sua cartinha. Não se desviem da fé que vocês receberam dos apóstolos, porque isso resultará em juízo eterno. Ele deixa isso muito claro. Aqui no início, capítulos 2, 1 e 3. Ele diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, então, se negligenciarmos tão grande salvação? Olha de que é que o homem está falando. Capítulos 3, versículos 12 em diante, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, olha de que é como trata na carta. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação, lá no tempo do deserto. Ora, olha como ele fala aqui, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então olha o que é que o homem está tratando na carta. Olha o que aconteceu com os pais de vocês. Todos que saíram do Egito, nenhum entrou na terra prometida. Foram amaldiçoados pelo próprio Deus, rejeitados pelo próprio Deus. Vocês estão fazendo a mesma coisa? É isso que ele está dizendo. Já que eu falei em Judas, na sua cartinha, versículo 5, ele diz assim, fala a mesma coisa. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmãos, isso está na Bíblia. Isso serve ou não serve? Por que os pastores não tratam mais disso nas suas pregações? Só querem pregações terapêuticas que façam os irmãos se sentir muito bem da forma como estão. Portanto, irmãos, o trecho inicial que lemos e que causa grandes discussões, aqui esse trecho de capítulo 6, que está falando de apostasia, refere-se aos israelitas que pereceram no deserto, e pereceram por causa da sua incredulidade, nós lemos aqui, por causa da sua desobediência, do seu coração duro que os levou a uma apostasia prática. É tudo crente. Sim,
Só não fazem o que o pastor está dizendo. Só não fazem o que a palavra de Deus diz. Sequer obedecem mais o pastor no sentido de cumprir a palavra de Deus. Está escrito aqui. Olhem, não deixem de obedecer os vossos guias, porque eles prezam por vocês. Eles ensinam vocês como quem tem que prestar contas a Deus da vossa alma. E vai prestar conta mesmo. Está aqui nessa carta. Então, irmãos, por causa do seu coração duro, e ele está dizendo aqui que não há mais solução para esses hebreus que morreram lá no deserto, pereceram, não há mais solução para eles. Obviamente, essa verdade espiritual, que é eterna, pode e deve ser aplicada à igreja, que nem o homem estava aplicando aqui para essa igreja dos hebreus. Igrejas que agem como os israelitas. Dizem que são israelitas, mas não cumprem a lei de Israel. Dizem que são cristãos evangélicos, mas não cumprem droga nenhuma do que o pastor diz e o que a Bíblia diz. Qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja, para aquilo que você mesmo chama de culto. Não é culto coisa nenhuma, é um rito religioso pura e simplesmente. E o tal do culto, que você chama de culto, há um suposto Deus que não vale nada, tanto que você não tem a menor consideração, não tem a menor reverência, não tem o menor respeito por esse Deus. Qualquer coisa é motivo de eu não vir. Ou se vier, eu venho simplesmente porque eu sou acostumado a vir para a igreja, pronto, acabou-se. Irmãos, é difícil confessar isso, mas essa é a realidade. Eu sei o que eu estou dizendo. Muitas pessoas vêm para a igreja só porque são habituadas a ir para uma igreja todo domingo. É a velha cultura católica, um domingo sem missa, uma semana sem Deus. É só isso. Tanto que a pessoa vem ou não. Qualquer compromisso que apareça, na hora que ele estiver saindo para a igreja, se alguém diz que eu estou indo aí na tua casa agora, pronto, não vou mais, porque a pessoa disse que está vindo na minha casa agora, e eu vou deixar de ir, porque eu chamo de culto a um Deus que eu digo que é Deus. Porque eu recebi uma ligação e a pessoa está dizendo que vem aqui em casa agora, pronto, não vou mais para a igreja. E essa pessoa diz que é crente. Não é. Não é. E mais, não será. Como o homem diz aqui, não será. Deus é misericordioso? É. Pode salvar quem Ele quiser, na hora que quiser? Pode. Mas o que a Bíblia diz é que Ele não salvará mais. Ele não já viu, Ele não já experimentou, Ele não já sabe a palavra, Ele não conhece tudo. Qual é o valor que Ele dá para isso? Nenhum. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Teu coração está nisso aqui? Não. Então isso não é tesouro nenhum para você. Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem atenção. Isso deve ser aplicado à igreja, como foi aplicado, o homem aplicou, o que aconteceu com os israelitas do deserto, ele aplicou aqui para a igreja de Hebreus. Judas aplicou para a igrejinha, lá para quem ele escreveu também. Quais são as características dessas pessoas? Já lemos aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provados... Presta atenção, ele não está dizendo que aqueles que foram salvos, não. Ele está dizendo aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, vergonha. Quer dizer, essas pessoas para serem salvas, é preciso que Jesus venha de novo, morra de novo numa cruz, ressuscite de novo, suba ao céu de novo. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Sabe quando é que essas pessoas vão ser salvas? Nunca. Eles já estão na igreja dizendo que são salvos? Então não tem mais jeito. São pessoas, irmãos, vimos aqui, foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Lembra de Paulo que em Roma, eu quero ir aí com vocês dividir os dons espirituais. O que era? Era falar em língua? Não, era a palavra de Deus. Ele queria ensinar para os irmãos e aprender com os irmãos alguma coisa sobre a palavra de Deus. É isso que quer dizer, quero ir dividir com vocês os dons espirituais. Então quem provou esses dons espirituais, o ensino da palavra, que
provaram a boa palavra e viram o poder de Deus se manifestando no meio da igreja em alguns casos, e caíram, não tem mais jeito. O que quer dizer essas coisas, irmãos? No Salmo 119, versículo 105, está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus está dizendo isso. O Evangelho de João 1,14 diz que Jesus é a palavra que fez-se carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14, está escrito isso. Portanto, iluminados são aqueles que receberam essa palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, essa palavra que encarnou e que se chama Jesus, que receberam uma condição de não mais andar em trevas, porque Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Lembra que eu disse que eu ia citar esse versículo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pois é, eu sei de toda essa história, eu já ouvi isso na igreja, eu experimentei isso na igreja, mas o que é que isso vale para mim? Nada. Não vale nada. Ninguém tem coragem de dizer isso, mas essa é a verdade na vida da maioria dos irmãos de qualquer igreja, inclusive esta. Quase todos, inclusive esta. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, irmãos, é sobre aqueles que provaram o dom celestial. E o que vem a ser isso? No caso dos israelitas, todos eles sabiam, e o escritor certamente tinha isso em mente, quando falou para eles que eles experimentaram o poder de Deus, como eles saíram do Egito, como eles atravessaram o Mar Vermelho, como eles andaram durante o deserto com a coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, 40 anos sem envelhecer sapato, sem envelhecer roupa, água dando, pedra dando água, codorniz, maná caindo do céu. Eles viram tudo isso e não adiantou. Deus os exterminou a todos por causa da sua incredulidade e por causa da sua desobediência. É isso que o homem está falando. Vocês vão repetir, é? Irmãos queridos, eles provaram o dom celestial, que é dom, dádiva, bênção de Deus. Eles provaram esse dom celestial e desconsideraram o Deus que fez todas essas coisas. Ao se tornarem deliberadamente desobedientes a Deus, a história do Velho Testamento está aqui para nos mostrar. Quem não enxerga isso não é crente. Pode ser pastor, pode ser o que for. Quem não enxerga o que é Israel no Velho Testamento, não é crente. Ele não consegue, ele só enxerga as bênçãos. As bênçãos de Deus para Israel. As maldições são muito maiores, em muito maior número, mas em muito maior número. Quando Deus fala em Deuteronômio, fala em Levítico também sobre as bênçãos advindas da obediência e as maldições advindas da desobediência à lei, as bênçãos estão em 10 versículos. As maldições estão em 60 versículos, mais ou menos. Isso é para a gente ver qual é a realidade da gente. Deus sabe para quem ele estava dando aquela lei. Então, irmãos, eles provaram de tudo isso, apostataram na prática, seguiram outros deuses, sacrificaram filhos para Moloque, para deuses filisteus, e pereceram todos no deserto. Para eles não há mais salvação. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Versículo 6. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, irmãos, o homem está falando aqui dos hebreus lá do deserto? Mas essa carta foi escrita para uma igreja, já do Novo Testamento. Israelitas que viviam uma realidade sociocultural totalmente diferente da daqueles hebreus lá do deserto. E nós? Nós é que vivemos numa realidade totalmente diferente mesmo. Então, como aplicar essas palavras a nós? Presta atenção. Não era totalmente diferente o que aconteceu com os israelitas do deserto? Era. O homem não aplicou a uma igreja 1000 e não sei quantos anos depois? Sim. Pois é, nós estamos aplicando a nós agora mais 1000 e não sei quantos anos depois de novo. 2000 anos depois. A palavra de Deus é eterna.
Não adianta tentar. A palavra de Deus contextualizada. Isso é papo furado, isso é psicologia. Isso é papo furado. A palavra de Deus é eterna. Então, irmãos, nós também não provamos os dons espirituais. Estou falando de falar em língua, não. Estou falando do conhecimento de Deus. Nós não provamos esse mesmo dom celestial, Jesus, a palavra que encarnou, que veio aqui, que deixou seus apóstolos para nos ensinar. E está aqui o que eles deixaram. Nós não temos isso aqui. Nós não dizemos, segundo a Reforma Protestante, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uma afirmação 100% hipócrita. Como é que eu vou pôr em prática uma regra que eu sequer conheço? E por que eu não conheço? Porque não me interesso em estudar. Por que eu não me interesso em estudar? Porque isso não é importante para mim. Por que os pastores não ensinam? Porque são os safados que estão um pouco se lixando se você é crente ou não. Ele quer a igreja cheia. Ele quer dinheiro, fama, poder. Quase 100% dos pastores são assim. Sempre foi assim na história de Israel. Sempre. Quem disse que hoje é diferente? Quem pensa que hoje é diferente não é crente. Não entende a palavra de Deus. Quem pensar que os pastores de hoje é tudo santo, não entende nada da palavra de Deus. Eu já disse para vocês e repito de vez em quando. Em toda a história de Israel, no Velho Testamento, não tem nem 50 profetas verdadeiros nomeados na Bíblia. Nos 2000 anos de história do Velho Testamento, 3, 4 mil anos desde Abraão, não tem nem 50 profetas verdadeiros. Tem centenas e centenas e centenas e centenas falsos. Só no reino de Acabe tinha Elias verdadeiro contra 850 profetas falsos. Dentro do reino, dentro do templo, no palácio do rei. 850 profetas falsos. Elias, um. Jesus e seus 12 discípulos, coitado, e um ainda era falso. Só fariseu tinha cerca de 3.000 no tempo de Jesus. Ainda tinha mais os escribas e os saduceus. Só fariseu tinha cerca de 3.000 na Palestina naquela época. Eram todos falsos. Jesus disse, vocês são filhos do diabo. E não eram os pastores de Israel? Qual é a diferença dos pastores da igreja de hoje? Nenhuma. Quem pensar que tem diferença não é crente. Não entende a Bíblia, não entende a palavra de Deus. Então, meus filhos, prestem atenção. Eles experimentaram os dons de Deus e caíram. Nós também não experimentamos. Nós também não experimentamos já neste mundo as coisas eternas, as coisas vindouras. Se eu sou salvo, eu sei, eu não acho não, eu sei que eu sou salvo. Eu sei que Deus está restaurando a sua criação através do Redentor chamado Jesus. Está consumado na cruz do Calvário, ele bradou, mas no tempo isso está acontecendo ainda, e o Espírito Santo está conduzindo os seus eleitos, as suas ovelhas deste mundo, e eu posso provar com a minha vida. Olhe para mim, como Paulo disse, olhe para mim, que você vai estar vendo uma pessoa restaurada. Lembra que nós lemos agorinha? A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Olhe para mim, eu sou um pecador restaurado e em processo de restauração. Olhe para mim. O crente tem que dizer isso, que nem Paulo disse. Você é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo que ele era o bambambam, não. O bambambam é Cristo. Eu imito Cristo, então vocês me imitem. Como pastor, ele tinha autoridade para dizer isso, apóstolo. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Assim como o autor pergunta a esses hebreus aqui, de uma realidade diferente dos hebreus originais de quem ele está falando, a gente pergunta hoje do mesmo jeito, numa realidade totalmente diferente. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Lemos ainda agora isso aqui, capítulo 2, versículo 3. Então preste atenção, irmãos. Ao ser iluminados, ao provar o dom celestial, ao tornar-se participante do Espírito Santo,
ao provar a boa palavra de Deus e ao tornar-se participante dos poderes do mundo vindouro, tanto os israelitas lá do deserto, quanto esses hebreus aqui da carta, como nós, membros da Igreja Presbiteriana do Jardim 13 de Maio, todos igualmente participamos e provamos dessas coisas maravilhosas, seja crente ou não. Só o fato de ser membro da igreja, você já provou de tudo isso. Então, assim como eles, nós vivemos num mundo perverso, entregue ao maligno pelo próprio Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, está escrito na Bíblia. Logo, como Jesus disse, esse mundo vai odiar quem for crente. Atenção muito rapidamente, irmãos. Está escrito na Bíblia isso. O mundo jaz no maligno e Jesus disse, vocês, se não, como são meus, vocês não são do mundo, o mundo vai odiar vocês. Vocês já viram o mundo odiar a igreja? Não. O mundo vive muito bem, obrigado, com a igreja. A única bronca que o mundo tem da igreja é exatamente por causa dos pastores ladrões, crentes safados. É só por isso que eles têm raiva da igreja. Mas o mundo não tem qualquer rejeição à igreja, não. Tem os políticos safados que querem roubar, ganhar dinheiro, e os pastores, os ladrões, tudo. Mas o mundo vive muito bem, obrigado, com a igreja. Tem coisa errada aí. Jesus disse aos pastores, seus apóstolos, seus discípulos, vão perseguir vocês, vão matar vocês, os da própria família vão trair vocês por causa do meu nome. O mundo, como odiou a mim, vai odiar vocês. E os pastores não é tudo querido, famoso e benquisto em tudo quanto é canto nesse mundo? Jesus errou então, né? Jesus errou. A coisa mudou. Hoje os pastores são queridos, amados, famosos. Andam de helicóptero, carro blindado, não sei quantos batedores na frente e outros atrás, tudo. Homens importantíssimos. Reunião com o presidente da República e os cambal. Jesus errou então. Isso era só no tempo dele, não vale mais para hoje não. Irmãos, quando nos incluímos na igreja de Cristo, nós temos a oportunidade de participar do corpo de Cristo, pelo batismo, pela comunhão, pela palavra de Deus que é exposta e ensinada pelo pastor, se é que ele é pastor mesmo, pela oração de uns pelos outros. Não estou falando de reunião de oração, não. Reunião de oração é palhaçada em qualquer caso. Ore na sua casa, seja uma pessoa de oração, é isso que a Bíblia manda. Ore sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso é reunião de oração, isso é presepada para manipular as pessoas. Ore, você é um crente, ore, você é uma pessoa de oração. No seu quarto secreto, como Jesus ensinou. É isso que está na Bíblia. Quantas reuniões de oração Jesus fez com seus discípulos? Nenhuma. Todas as vezes ele se afastava para orar. Foi isso que ele ensinou. Por que é que não serve o ensino de Jesus? Porque a igreja criou uma reunião de oração, então o que vale é o que a igreja criou. E a igreja é quem para criar alguma regra fora da Bíblia? Então preste atenção o que é que a palavra diz. O que é que a palavra diz? Eu não quero saber o que é que a igreja ensina. Eu quero saber o que é que a palavra de Deus diz. Se eu sou igreja verdadeira, eu vou ensinar rigorosamente o que está na palavra de Deus. Se eu ensinar regra de igreja, eu não sou nem crente. Eu não sou nem salvo. Eu estou defendendo uma entidade humana que nós organizamos. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção, meus filhos. Nós vivemos num mundo perverso. Eles também viveram. Eles foram protegidos pelo Senhor o tempo todo. Nós também somos nesse mundo perverso. Os que eram crentes naquele tempo tinham certeza da vida eterna. Nós também temos hoje. Mesmo que essa vida eterna ainda esteja por vir, mas nós já experimentamos aqui. Pois bem, mesmo assim, com a mesma revelação maravilhosa que eles tiveram através da lei de Moisés, através de anjos, essa mesma carta diz logo no início aqui, antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, em sonhos, ou seja, de que forma for. Hoje Ele nos fala por Cristo, o Filho, a palavra encarnada. É disso que eu estou falando.
Então, irmãos, olha só, eles experimentaram a revelação maravilhosa da lei, sim. Nós experimentamos a revelação maravilhosa do Cristo aqui, sim. Pois é, do mesmo jeito que quase todos eles caíram, quase todos da igreja caem. E continuarão caindo até Jesus voltar. Quando vier o Filho do Homem, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando vier o Filho do Homem, como no dia de Noé, estarão cuidando da sua vidinha, dos seus passeios, das suas visitas, da sua não sei o quê, do seu não sei o quê, e culto a Deus, e estudo da palavra de Deus. E eu quero saber disso. Isso aí o pastor que ensina lá no domingo, uma vez perdida que eu for lá. Pois é, irmãos. Assim como aqueles irmãos apostataram, receberam tudo, benefícios da salvação. Pois é, mas a salvação não, tanto que foram abandonados. Detalhe, eles foram rejeitados por Deus. Os que estão na igreja pensando que são crentes também. Nunca vos conheci. Lembra dos pastores? Jesus dizendo para os fariseus? Lembra dos pastores que no último dia muitos virão: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome pregamos o evangelho, em teu nome fizemos milagres, está tudo certo, né, Senhor? Ele vai dizer: tá não, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse nunca vos conheci é vocês nunca receberam a salvação. Vocês até estavam na igreja sim, eram os pastores da igreja, era tudo membro de igreja, nunca vos conheci. Isso quer dizer, vocês nunca foram salvos. Vocês até participaram dos dons, participaram da palavra, participaram das bênçãos da salvação, mas da salvação não. Ah, meus filhos, vocês não sabem como eu sofro por saber dessa realidade. Não é achar, não, é saber. Assim como eles, nós lemos aqui em Judas, a maioria deles foi exterminada. Nós lemos aqui também, pois é, a maioria da igreja está no mesmo caminho. No mesmo caminho. Qual o motivo da queda? A incredulidade. A desobediência que endurece o coração, que leva ao afastamento de Deus, que leva à descrença e à incapacidade de arrepender-se. Cada vez que o pastor faz uma pregação dessa aqui, endurece mais o coração das pessoas que estão enquadradas no que a gente está dizendo. O que endurece o coração das pessoas é a própria palavra. De novo, pastor, com essa conversa. Pois é. Atenção, irmãos, que estão ouvindo o que eu estou dizendo agora. Se você pensa assim, você já está no inferno. Dentro de uma igreja. E mais, não tem mais jeito. Mas o Senhor é misericordioso e manda: arrependa-se. Ele chama: arrependa-se, clame a Deus, clame. Olha, meus filhos, lembramos que todas as advertências do autor, repito, estavam relacionadas aos israelitas que pereceram no deserto, mas eram palavras de admoestação e exortação. Admoestar é chamar a atenção e exortar é encorajar. Era carta de admoestação e ao mesmo tempo exortação aos hebreus destinatários da carta, para que eles não incorressem no mesmo erro dos hebreus pais deles. Ah, irmãos, a gente não sabe disso. Apostasia prática. Uma possibilidade real. Como aconteceu com os pais desses hebreus a quem ele escreveu aqui. Versículos 13 e 16. Versículo 3, 16 e 19, eu li para vocês ainda agora. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ó de quem é como está falando. Ó quem é que ele está dando como exemplo de apostasia prática. Tiveram os benefícios da salvação, mas a salvação não. Eles foram rejeitados pelo próprio Deus. E contra quem se indignou por 40 anos?
não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Alguma diferença da realidade da igreja? Não. Quem não consegue enxergar isso não é crente, não é salvo. Pastor, se ele não conseguir enxergar isso, se ele achar que a igreja está uma beleza, a igreja está cheia, lotada, a bênção, maravilha, a igreja está cheia, lotada. Essa pessoa não é crente. Ele não sabe o que é salvação. Obviamente, irmãos, repito, não se trata aqui de perder a salvação. Trata-se da perdição de pessoas que experimentaram os benefícios da salvação, como nós vimos aqui, mas resolveram deliberadamente abandoná-las. Abandonar o Salvador. Querem as bênçãos do Salvador, mas o Salvador não. Para este, diz o autor, é impossível renová-las para arrependimento. É por isso que eu digo, quem está em igreja pensando que é crente e não é, não tem mais jeito. Ele não já pensa que é? Jesus converteu algum fariseu? Não. Por quê? Porque eles pensavam que eram mais crentes do que o próprio Jesus. Então não tinha mais como convertê-los. Eles já achavam que eram crentes. Converter como? É bom lembrar que o arrependimento vem de Deus. É bom lembrar disso. O arrependimento vem de Deus. Peça a Deus que lhe dê arrependimento. Não é você que se arrepende sozinho, não. Portanto, as pessoas que tomaram conhecimento da palavra, experimentaram os dons de Deus e desconsideraram deliberadamente a sua graça, achando que eu sou crente do jeito que eu quero ser crente, não há mais como restaurar essas pessoas. Lembram? A tua palavra restaura a alma. Vai restaurar o quê? Se eu não me considero necessitado de restauração, eu estou muito bem, eu sou crente. Restaurar o quê? Pense no vaso lindo. Pense no vaso lindo que eu sou. Restaurar o quê? Então, meus filhos, prestem atenção. Não há como restaurá-las. Sabe por quê? Porque Deus mesmo as rejeitou. Isso é terrível. É maravilhoso, porque é uma maravilha de Deus na sua palavra. Rigorosamente de acordo com a lei. Deus está dando o que é justo. Você não me abandonou? Você não quis tudo que eu dei? Então eu também o rejeito agora e não tem mais jeito. Então, irmãos, prestem atenção. A gente tem que ver isso, meus filhos. Tem que ver isso. Essas pessoas não terão outra chance, porque como nós vimos, de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha, à ignomínia. O que é que isso quer dizer? Metaforicamente, isso quer dizer que essas pessoas estão fazendo o mesmo que os judeus lá do deserto fizeram. Essas pessoas hoje estão fazendo o mesmo que os judeus fizeram antes desses judeus aqui do livro de Hebreus. Crucificaram o Senhor Jesus. Para eles não há mais perdão. Por isso o autor da carta adverte os irmãos tão severamente, lembrando-lhes do que aconteceu aos seus pais em toda a história de Israel. Para que serve a Bíblia? Está escrito lá, em Romanos, eu acho que é 15, 4. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, temos esperança. Que esperança? No Senhor da glória. Esperança no meu Senhor. Eu vou fazer o que Ele disse. Arrebente onde arrebentar. Eu vou fazer o que Ele, porque Ele cuida de mim. Então, meus filhos, Paulo usa
o mesmo argumento desse escritor aos Hebreus aqui, que a disputa se foi Paulo ou não foi Paulo. Eu digo que não foi Paulo, mas não interessa, a Bíblia não diz quem foi, então não interessa quem foi. Mas Paulo usa esse mesmo argumento aos Coríntios, alertando-os da mesma maneira que esse autor aos Hebreus aqui. Ele diz assim: ora, irmãos, não, aos Coríntios, não querem que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, que foi uma pedra, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Não é de uma minoria, não, é da maioria. Razão porque ficaram prostrados no deserto, foram rejeitados pelo Senhor Deus. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Para quê? A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A fim de que não sejamos desobedientes. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Então observe a misericórdia de Deus, irmãos. Observe a graça de Deus chamando a atenção. Isso chama-se admoestar. Admoestar é ralhar mesmo, como eu digo aqui no deserto, no Nordeste. É ralhar mesmo com vocês. É chamar a atenção, encorajando. Irmãos, prestem atenção. Quanto eu brigo com vocês aqui por causa do ensinamento dos filhos. Há 15 anos. Mas não. O ensinamento dos filhos foi terceirizado, o ensinamento secular para a escola e o ensinamento espiritual para o pastor, para o professor da escolinha lá e tal. O pai não tem responsabilidade nenhuma mais com isso, não, sabe? A escola cuida do ensino secular e a igreja cuida do ensino espiritual. Eu mesmo não faço absolutamente nada. Pois é. Tanto um como o outro são responsabilidade sua. A escola tem responsabilidade legal. Está na lei. A escola é responsável pela educação das crianças. Legal. Humana. Mas a responsabilidade espiritual é do pai. Ele não pode transferir isso para ninguém. Inclusive o do ensino secular também. É ele quem tem que cuidar disso. A escola transmite os ensinamentos, mas quem tem que cuidar disso é o pai e a mãe em casa. E do espiritual, esse é que é o pai mesmo, porque esse a Bíblia diz que é intransferível. Não é pastor que vai ensinar seu filho, não é você. O ensinamento do pastor é o ensinamento geral para a igreja toda. Em particular, se for necessário. Eu digo isso para vocês daqui a 15 anos. Adianta o quê? Nada. Então, meus filhos, observe a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ao lembrar a sua igreja o tempo todo através de pastores fiéis, uma raridade no mundo inteiro. Deus lembrando a sua igreja como foi que ele agiu com aqueles que fizeram pouco caso da sua palavra, da sua graça, da sua bênção, chamando-os ao arrependimento, para que não lhes aconteça o que aconteceu já no passado e está aqui escrito para a gente ver. É o seu povo. Ele não está chamando ímpio, não, ele está chamando o seu povo. A Bíblia, o Velho Testamento foi escrito para Israel, o Novo Testamento foi escrito para a igreja. Foi para o mundo, não. Para o mundo, a única coisa que tem é arrependa-se. Só tem essa palavra na Bíblia destinada a quem não é crente. Arrependa-se. Jesus é o Salvador. É a única palavra que tem na Bíblia que deve ser dita para um não crente. É arrependa-se. Você é um pecador condenado ao inferno. Jesus é o Salvador, Ele pode salvar você. Não tem outra pregação a ser dada para quem não é crente. Nenhuma. Todo o resto da Bíblia é dito para crentes. Como nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Não podemos deixar de observar a admoestação e a exortação da sua palavra. Quando diz aos hebreus e a nós, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos queridos, a palavra de Deus não mudou.
esse papo furado de pregação contextualizada, psicologizada, isso é do demônio. A palavra de Deus não mudou. Não se pode fazer uma releitura humanística da palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é de homens. Não se pode dar um novo significado adocicado à palavra de Deus. É um Jesus meigo e doce. Isso é falso. Hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Culto ao prazer. As igrejas querem dar prazer aos irmãos numa pregação prazerosa. Ai, que pregação linda! Que pregação linda! Hoje eu saio daqui com as baterias carregadas para mais uma semana. Domingo que vem eu venho tomar outra dose. E os pastores dão isso. Não é isso que o povo quer? Detalhe, isso já acontecia 700 anos antes de Cristo, 800 anos, conforme está nos profetas. Existe essa acusação desse jeitinho mesmo lá nos profetas. Meu povo não quer ouvir falar de mim. Meu povo quer palavra bonita. Meu povo quer é besteira. Está escrito isso lá. Os profetas, Jeremias diz assim, os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, ou seja, são falsos também. E é isso que o meu povo quer. Caramba! Sabe quem disse isso? Deus. Quem é que quer isso? O meu povo. Não é o mundo não, é o meu povo. Quem não consegue enxergar isso no Velho Testamento, não é salvo, não sabe quem é Deus. É um religioso, pastor, seja lá o que ele for. Ele é um religioso, salvo não é. Então, irmãos queridos, pregações hedonistas, adocicadas, psicologizadas, como a gente ouve em qualquer púlpito. Muito raro um pastor chamar a atenção dos irmãos ou chamar irmãos ao arrependimento, acusar pecado. Isso é uma raridade absoluta no mundo inteiro. Há um ou outro pastor que prega isso constantemente. A tônica das suas pregações. Aqui eu só conheço eu. Aí você conhece um nos Estados Unidos, outro não sei onde. Sempre foi assim. Sempre será assim. Até Jesus voltar. É isso que a Bíblia garante para a gente. Conheço um tal de um Paulo não sei o que aí, que prega isso também desse jeito. Aqui no Brasil. Irmãos queridos, a realidade da igreja de hoje, prestem atenção, é a mesma realidade do povo de Israel lá no Velho Testamento. É a mesma realidade dessa igreja dos hebreus que não estavam mais obedecendo seus guias espirituais, não estavam mais indo para a igreja, como ele diz, não deixando de vos congregar como é costume de alguns. É a mesma realidade da igrejinha presbiteriana do Jardim 13 de Maio. Em desobediência deliberada à palavra de Deus, que eu ensino para vocês aqui com integridade há 15 anos. É por isso que a advertência é a mesma que foi dada pelos profetas lá do Velho Testamento, acusando o pecado e chamando o povo ao arrependimento. É a mesma do Senhor Jesus, João Batista antes deles, e Jesus, arrependei-vos. É a mesma dos profetas, como esse aqui chamando essa igreja dos hebreus. Se arrependam! Vocês não viram o que aconteceu com os pais de vocês? Pois é, irmãos. Aí pela fidelidade de Deus, é a mesma mensagem e sempre será essa mesma mensagem
dos raríssimos pastores fiéis à palavra de Deus. Eu descobri um velhinho agora, que alguém mandou para mim, nos Estados Unidos. Que maravilha, irmãos, as pregações do velhinho. Que maravilha. 80 e tantos anos, há 60 e tantos anos pregando a mesma coisa para ninguém ouvir. Lá nos Estados Unidos. Dizendo a mesma coisa que eu digo aqui. Não tem crente nessas igrejas. Ele diz do mesmo jeito. Se arrependam. Não adianta. Já vi 3 pregações desse velhinho. Não sei quem é, nem quero saber. Não sei de que igreja ele é, nem quero saber. A pregação do homem é a palavra de Deus, sem tirar nem pôr uma vírgula. Palavra de Deus para pecadores. Igreja. Ele não está querendo converter ninguém. Ele está falando para a igreja. Pois pela fidelidade de Deus, irmãos, sempre haverá um doido de um pastor desse, pregando a palavra de Deus para quem não quer ouvir, e por isso ele vai ficar falando só. Está aqui, olha a igreja. O velhinho lá também. Ele mesmo disse, foi convidado para pregar numa igreja lá um dia, e pregou, e no final uns irmãos foram lá falar com ele: como é que o senhor vem aqui pregar um negócio desse? Porque ele chamou os irmãos ao arrependimento e disse que deviam temor a Deus. Como é que o senhor vem pregar um negócio desse aqui para a gente? Ele foi pregar convidado. O pastor estava ausente, convidou ele para pregar. Ele disse que orou muito, foi e pregou o que a Bíblia manda. Depois chamaram a atenção dele no final. O líder da igreja chamaram a atenção dele. Como é que o senhor vem pregar um negócio desse aqui, rapaz? Então, esse Deus o senhor pregou, não. Pois é, irmãos. Mas sempre haverá pastores fiéis admoestando aos irmãos para evitar o perigo mortal da apostasia. Encorajando para serem crentes e desencorajando para serem falsos. No capítulo 7, versículos 7 e 8, nós lemos os últimos. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, olhe, a salvação tem que ser cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Olha o outro lado da moeda. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Está na palavra de Deus. Serve? Não. Então, irmãos, o escritor chama a atenção dos hebreus de forma tão severa, porque, como podemos ver em todo o texto bíblico, falei no início, as promessas de maldição são muito mais numerosas do que as promessas de bênçãos. Sabe por quê? Porque, como o mundo jaz no maligno, o número de desobedientes, o número de perdidos é muito maior do que o número de eleitos. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os eleitos. Poucos são os salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. E estes, e somente estes, que a palavra trata como remanescente fiel, estes saberão identificar o perigo de uma apostasia prática, como aconteceu com os israelitas, como estava acontecendo com a igreja dos hebreus, que aqui estava sendo alertada para evitar incorrer no mesmo erro. Por quê? Porque os que foram salvos, eles iniciaram uma caminhada com Jesus de maneira correta. Lá no 3,14 ele diz algo interessante para a gente, só lembrando aqui. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, olha a condicional, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Portanto, meu filho está aqui, aos hebreus da velha lá do deserto, aos hebreus do tempo de lá dos apóstolos, a 13 de maio. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. A palavra dos hebreus é a mesma palavra 13 de maio. Prestem atenção.
O remanescente fiel, os salvos, são aqueles que foram convertidos de verdade, não membros de igreja. Detalhe, convertidos invariavelmente por um chamado ao arrependimento. Quem não foi convertido por um chamado ao arrependimento não é crente. Não existe crente por osmose, não existe crente porque herdou do pai e da mãe. Não existe isso. Conversão é resultado de arrependimento. E Deus dá o arrependimento a quem Ele quer, aos seus eleitos. Ser membro de igreja não quer dizer nada, absolutamente nada. Então, meus filhos, prestem atenção. É invariável isso. Não são palavras de convencimento de um pastor bom de papo que vai converter as pessoas. Isso só faz prosélito. Pela astúcia de homens com que induzem ao erro, como Paulo diz claramente na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. As igrejas fazem prosélitos. Eu vejo isso a minha vida inteira. Jesus disse, inclusive, isso: vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito, depois o tornam 2 vezes pior do que vocês. Isso está na Bíblia. Palavras do Senhor Jesus. Então, meus filhos, o remanescente fiel, os salvos, ao invés de se desviarem para a apostasia prática, porque iniciaram uma caminhada com Jesus de maneira correta, ouvirão o chamado do Senhor ao arrependimento. Já lemos aqui. Porquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação. Os eleitos, os salvos, perseverarão. Esse remanescente fiel perseverará e prosseguirá na busca de um conhecimento cada vez maior de Deus. E isso acontece apenas, e só tem esse jeito, pelo estudo diligente da palavra de Deus, pelo ensino de um pastor fiel. Não há outro jeito. É Deus que determinou assim na sua Bíblia. Deus deu o dom de pastores mestres para ensinar o seu povo, para que cresçam no conhecimento e estatura, até se formarem iguais a Cristo. Está na Bíblia isso. Eu preciso crescer no conhecimento desse Deus que me salvou. Eu preciso crescer no conhecimento dessa graça salvadora. Como é que eu cresço em conhecimento de alguma coisa? Estudando. Não há outro jeito. É a mesma graça, irmãos, que fará com que o remanescente fiel, os salvos, perseverem no estudo diligente da palavra, exatamente a fim de viver em santidade de vida. Por quê? Porque, como nós lemos no versículo 7, o 8 é terrível. Será lançada no fogo, será queimada, produz espinho, abrolho, essa será queimada. Mas no 7 ele diz o seguinte: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Por isso, irmãos, ao tratar desse assunto, que não é novo, obviamente, não tem contextualização de nada, é o que está escrito aqui para nós. Rogamos a Deus que nos abençoe no entendimento da sua palavra imutável, sempre atual e indispensável para que a sua igreja cresça no conhecimento de Deus e da sua salvação e viva em santidade de vida a fim de louvar o nome do Senhor. É por isso que nós oramos. Amém.